Ela se movia silenciosamente pela ponte de comando do porta-aviões, fazendo anotações em um pequeno caderno, e ninguém questionou sua presença até que o almirante Thorne anotou. Sua reação foi imediata. Quem autorizou um civil na minha ponte de comando? Sem esperar resposta, ele ordenou que ela fosse retirada, e ninguém a defendeu enquanto a segurança a escoltava para fora, com sussurros acompanhando sua saída. 90 minutos depois, quando a Operação Stillwater começou, o sistema de lançamento travou, os códigos de autenticação falharam e observadores estrangeiros trocaram olhares preocupados. Com a autoridade do almirante ruindo, as portas da ponte se abriram e ela havia voltado. O USS Yeages cortava as águas do Pacífico, seu imenso casco abrigando mais de 5.000 marinheiros e oficiais, todos se preparando para a Operação Stillwater, um exercício de defesa antimísseis classificado e planejado por anos. Na ponte, o almirante Zephyr Thorne observava seu domínio com a confiança de quem havia conquistado cada medalha em seu peito, enquanto a luz da manhã atravessava as janelas reforçadas, refletindo nas superfícies polidas e iluminando as expressões concentradas de sua tripulação. Merritt Aldridge permanecia em silêncio ao lado do console de navegação, seus cabelos grisalhos presos em um coque funcional e seu conjunto azul marinho, nem caro nem barato, projetado para não chamar atenção. Observava o visor com olhos experientes, anotando ocasionalmente em um pequeno caderno preto, e, embora se movesse com propósito, parecia existir ligeiramente fora do campo de visão de todos, um talento que havia aperfeiçoado ao longo de décadas. O tenente-comandante Farrell passou por ela quase sem olhar, entregando relatórios ao almirante, enquanto 3 analistas discutiam cálculos de trajetória próximos dali, seus olhos deslizando por Merritt como se ela fosse parte do equipamento. Algo que ela preferia, já que a invisibilidade era uma forma de armadura que cultivara com cuidado. Quando o almirante Thorne finalmente a notou, sua voz cortou o murmúrio ambiente como uma lâmina. Quem autorizou um civil na minha ponte durante os procedimentos prévios ao exercício? O silêncio tomou conta. Todos se viraram para a mulher que parecia ter surgido do nada, mas ninguém respondeu ou assumiu responsabilidade. Merritt sentiu o peso dos olhares, mas não vacilou, tendo enfrentado coisas piores. O tenente-comandante Farrell aproximou-se do almirante e murmurou que os protocolos exigiam que todos os civis estivessem na área de observação designada. Merritt, em silêncio, fechou seu caderno e observou as reações, identificando quem estava confuso, quem suspeitava e, mais importante, quem reconhecia sua presença, um grupo pequeno como deveria ser. O almirante ordenou que a escoltassem até os alojamentos de visitantes e Farrell, firme, mas profissional, pediu que ela o acompanhasse. Perto dali, Enentala comentou com ironia que algum grupo de turistas havia se perdido, arrancando sorrisos contidos de alguns oficiais. Merritt, sendo conduzida para fora, manteve-se serena, enquanto sussurros sobre sua identidade se espalhavam, e o comandante Lawrence Afor, diferente dos demais, apenas a observou até a porta se fechar, antes de voltar às tarefas e verificar o relógio com atenção. Conduzida pelos corredores labirínticos, Merritt seguiu o oficial de segurança, que mantinha distância respeitosa, mas sem permitir desvios. Em 3 postos de controle, o oficial repetiu a explicação. Civil encontrado na ponte, ordens do almirante para escoltar até alojamentos de visitantes. No último, um suboficial veterano encontrou brevemente o olhar de Merritt, sem revelar emoção, e autorizou a passagem. Por fim, ela foi deixada em um pequeno, mas confortável quarto destinado a autoridades visitantes. O oficial de segurança hesitou na porta. Senhora, a senhora deve permanecer aqui até novo aviso. Se precisar de algo, use o sistema de comunicação interna. Ele parecia incerto sobre como se dirigir a ela, incapaz de determinar seu status ou importância. Obrigada, tenente, respondeu Merritt, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que fez com que ele se endireitasse ligeiramente. Isso é tudo. Sozinha, Merritt conferiu o relógio. O exercício começaria em aproximadamente 90 minutos. Sentou-se à pequena escrivaninha e reabriu o caderno, revisando suas observações da ponte. Tudo estava acontecendo conforme o planejado, inclusive sua retirada, algo que ela já esperava de Thorne, famoso por sua rígida obediência ao protocolo. Virando para uma página em branco, começou a escrever uma sequência de números e letras com caligrafia precisa e controlada. Ao terminar, arrancou a folha, dobrou cuidadosamente e a guardou no bolso interno para então esperar.
Exatamente 87 minutos depois, uma batida suave soou na porta. Do lado de fora estava o veterano suboficial, com postura que sugeria um assunto rotineiro. "Diretora, é hora", disse ele simplesmente quando ela abriu. Merritt assentiu e o seguiu pelo corredor. Caminhavam sem pressa, mas com propósito, evitando as passagens principais e preferindo corredores de serviço. Poucos tripulantes cruzaram com eles, e os que cruzaram apenas cumprimentaram o suboficial, sem questionar sua acompanhante. "Status?" perguntou Merritt ao se aproximarem da ponte. "Fase 1 concluída. Bloqueio do sistema em aproximadamente 3 minutos. "Ótimo", respondeu ela, "e nosso observador está posicionado na ponte." Na ponte, a atmosfera havia mudado na ausência de Merritt. Representantes de 4 nações aliadas estavam na área de observação, seus uniformes impecáveis. O general Blackburn, do Estado-Maior Conjunto, havia chegado, sublinhando a importância do exercício. Telas digitais mostravam a posição de 16 embarcações participantes espalhadas por milhares de milhas quadradas do oceano. "Operação Stillwater começando em 3 minutos", anunciou a tenente Catri, de comunicações, com voz clara e profissional. "Todos os postos relatam status de prontidão." O almirante Thorne estava na posição de comando, postura ereta e voz firme, sem vestígios da interrupção anterior. "Iniciar sequência de autenticação." Os dedos de Catri voaram sobre o console. "Protocolos de autenticação iniciados, senhor." Ela pausou, franzindo levemente o senho. "Senhor, os protocolos estão em loop, mas não aceitam os códigos de comando." O primeiro sinal de tensão surgiu no ambiente. O comandante Nakamura se juntou a ela, movendo-se rápido, mas com controle para avaliar a situação. "Sistemas de redundância também não respondem, almirante", relatou após um momento, com confusão na voz. A confiança de Thorne não vacilou. "Ativar com o protocolo de emergência Scarlet 7. A resposta do computador foi imediata, a voz feminina soando pelos alto-falantes. "Acesso negado." Um primeiro lampejo de preocupação cruzou o rosto de Thorne. "Tente novamente." Catri repetiu o procedimento, mais deliberada desta vez. "Acesso negado." Blackburn deu um passo à frente, expressão neutra, mas olhar afiado. "Almirante, se sua embarcação não consegue executar protocolos básicos de lançamento durante uma simulação, tenho sérias preocupações quanto à prontidão operacional." Os observadores estrangeiros trocaram olhares. O adido coreano sussurrou algo ao colega, que assentiu gravemente. A impressão que recebiam era exatamente a que Merritt havia previsto. Tecnologia militar americana falhando no momento crucial. O rosto de Thorne se contraiu. "Tente minha autorização de comando pessoal." Catri digitou o código, seus dedos ágeis sobre o teclado. O sistema processou por 3 segundos, exibindo um símbolo giratório de autenticação. "Acesso negado, bloqueio do sistema iniciado." O velho suboficial, que havia entrado discretamente durante a crescente confusão, deixou a ponte sem ser notado pela maioria, enquanto a tensão aumentava. O comandante Okafor, no entanto, acompanhou sua saída com o olhar antes de tirar um envelope lacrado do bolso, examinando-o com expressão preocupada e conferindo o horário impresso na superfície. No display de navegação, um símbolo incomum apareceu brevemente antes de desaparecer, um emblema circular com um olho estilizado no centro, algo que apenas um observador atento teria percebido. "Isso é mais que constrangedor, almirante", disse Blackburn em tom baixo. "É uma falha estratégica." A compostura de Thorne finalmente quebrou. "Quero todos os analistas de sistemas deste navio aqui, agora. Alguém coloque o comando estratégico na linha." O computador respondeu antes que alguém pudesse se mover. "Comunicações restritas. Verificação de soberania necessária." A ponte ficou em silêncio enquanto o peso da mensagem se instalava. Estavam isolados e, diante de observadores internacionais, haviam perdido o controle de seus próprios sistemas. "Que diabos está acontecendo?" exigiu o almirante Thorne, sua voz tensa com raiva controlada. "Senhor", relatou o comandante Nakamura, "todos os sistemas automatizados de defesa estão em modo de espera. Os comandos manuais não respondem." O adido coreano se inclinou para o seu colega americano. "Talvez esta demonstração tenha sido prematura", sugeriu, em tom cuidadosamente diplomático, mas com a crítica implícita. Thorne voltou-se para a oficial de comunicações. "Use o canal de emergência, linha direta para o comando do Pacífico."
Senhor, todas as comunicações externas estão bloqueadas, respondeu a tenente Catri com frustração evidente. O sistema está exigindo uma verificação de soberania que não possuímos. Anule isso, ordenou Thorne. Não é possível, senhor. O sistema não reconhece nenhum dos nossos códigos de autorização. O general Blackburn se aproximou de Thorne, baixando o tom de voz. Almirante, se isso for uma falha de sistema, precisa ser resolvida imediatamente. Se for outra coisa... E deixou a frase no ar. Não é uma violação de segurança, insistiu Thorne. Este sistema foi inspecionado pela NSA no mês passado. Com a tensão aumentando, o comandante Afor finalmente abriu o envelope lacrado que segurava, examinando rapidamente o conteúdo. Sua expressão mudou de preocupação para compreensão. Conferiu o relógio uma última vez e se aproximou do almirante. Senhor, disse em tom baixo, acredito que a ajuda já está a caminho. Como se fosse um sinal, as portas da ponte se abriram. As conversas pararam no meio da frase. Todos os olhares se voltaram para ver quem havia chegado. Merritt Aldridge entrou calmamente, acompanhada pelo velho suboficial. Sua postura havia mudado sutilmente, de discreta para imponente, embora nada em sua aparência externa tivesse se alterado. Era como se ela simplesmente tivesse permitido que um aspecto oculto de si mesma se tornasse visível. O rosto de Thorne escureceu. Eu a coloquei em confinamento nos alojamentos de visitantes. Segurança, removam essa mulher imediatamente. Sem reconhecer o almirante, Merritt caminhou diretamente até o console de comando, seus movimentos sem pressa, mas determinados, como se tivesse executado aquela sequência incontáveis vezes antes. 2 seguranças se moveram para interceptá-la, as mãos indo instintivamente para suas armas. O comandante Okafor levantou a mão. Deixem-na passar, disse calmamente, sua voz carregando uma autoridade inesperada. Os seguranças hesitaram, olhando entre Okafor e Thorne em busca de confirmação. Nesse momento de incerteza, Merritt prosseguiu. O general Blackburn, observando de perto, estreitou os olhos. Sua expressão mudou de confusão para outra coisa, um reconhecimento que surgia lentamente em seu rosto. Ele deu meio passo à frente e depois recuou deliberadamente, escolhendo observar em vez de intervir. Qual o significado disso? Exigiu Thorne, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Algo na postura de Merritt havia mudado a dinâmica na ponte. Ela alcançou o console de bloqueio e, com eficiência treinada, digitou de memória um código de 16 dígitos, seus dedos se movendo com um ritmo preciso. O sistema processou por alguns instantes, luzes piscando rapidamente no visor. Substituição soberana aceita, anunciou o computador, sua voz sintética carregando um tom diferente do anterior. Protocolo sombra autenticado. Bem-vinda, diretora Aldridge. A tela principal exibiu uma classificação que fez vários oficiais prenderem a respiração. Autoridade sombra 7 ativa. Abaixo surgiu um nível de segurança que a maioria nunca tinha visto, representado por um hexágono preto com uma única marca branca no centro. O rosto de Thorne empalideceu ao compreender. Seus olhos se moveram de Merritt para o general Blackburn, que agora exibia uma expressão sombria. O almirante abriu a boca para falar, mas a fechou novamente, reavaliando tudo o que acreditava saber sobre a hierarquia de comando. O comandante Afor aproximou-se de Merritt, entregando-lhe o pequeno caderno preto que ela carregava antes. Ele o ofereceu com um aceno respeitoso. A análise preliminar, diretora, conforme solicitado. Os observadores estrangeiros se endireitaram, seu linguajar corporal mudando de cético para respeitoso e atento. O adido coreano, crítico minutos antes, agora observava com interesse declarado, substituindo a desconfiança anterior por atenção cuidadosa. Ensintala, que a havia zombado mais cedo, ficou boquiaberto, seu rosto visivelmente mais pálido à medida que entendia o peso do próprio comportamento anterior. O general Blackburn aproximou-se do almirante Thorne. Nunca conheceu um diretor sombra antes? Perguntou em voz baixa. Eles estão infiltrados em todas as instalações estratégicas, com autoridade máxima de substituição, respondendo apenas ao presidente e ao Estado-Maior Conjunto. A voz do almirante Thorne mal era audível. Por que não fui informado? Esse é o ponto, almirante, respondeu Blackburn. Se o senhor soubesse, outros também poderiam saber. Os dedos de Merritt se moviam pelo console com precisão treinada. Indicadores de status mudavam de vermelho para verde em todos os sistemas. Um a um, eles voltavam a funcionar, cada ativação acompanhada por um leve sinal sonoro de confirmação.
A tripulação da ponte observava em silêncio atônito, enquanto ela navegava por protocolos de segurança que haviam frustrado os melhores esforços da equipe. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregava uma autoridade inconfundível. O silêncio se fez absoluto para ouvi-la. O exercício foi comprometido. Alguém tentou usá-lo para acessar a arquitetura da nossa rede de defesa. Seus dedos inseriram mais alguns comandos, revelando uma tela de diagnóstico que apenas ela e o comandante A4 pareciam compreender. A violação foi isolada. Pode prosseguir com o exercício, almirante. Por alguns segundos, Thorne pareceu incapaz de responder. A dinâmica de poder na ponte havia mudado tão drasticamente que ele parecia estar recalibrando toda a sua percepção sobre seu comando. Por fim, endireitou o uniforme, recompondo-se com esforço visível. Diretora Aldridge, peço desculpas pelo mal-entendido de antes. Merritt se virou para encará-lo totalmente. Pela primeira vez, deixou que o peso de sua experiência e autoridade se refletisse em sua expressão. Não houve mal-entendido, almirante. Seus protocolos de segurança funcionaram como deveriam. Minha função exige invisibilidade. A tripulação observava o diálogo em silêncio atordoado. A mulher que haviam ignorado e até zombado agora demonstrava um nível de autoridade que superava a de todos ali, incluindo o próprio almirante Thorne. A revelação criou uma pressão quase física no ambiente, uma realização coletiva de que haviam trabalhado ao lado de alguém cujo verdadeiro propósito e poder haviam sido deliberadamente ocultados. O general Blackburn pigarreou. Talvez devêssemos discutir as implicações de segurança em particular. Diretora. Merritt assentiu. Um briefing completo será fornecido a quem tiver a devida autorização. Por ora, o exercício deve continuar. Ela se voltou para a tenente Catri. As comunicações foram restabelecidas. Informe à frota que retomaremos em 5 minutos. Sim, diretora, respondeu Catri, o título saindo naturalmente, embora nunca o tivesse usado antes. Merritt retornou ao console central, fazendo alguns ajustes finais. Enquanto trabalhava, Thorne se aproximou, a voz baixa. Há quanto tempo está infiltrada no meu comando? Isso não é relevante para a situação atual, almirante, respondeu sem desviar o olhar do painel. O que importa é identificar como começou a tentativa de intrusão. Thorne entendeu a resposta como a suave repreensão que era. Claro, como minha equipe pode ajudar? Seguindo com o exercício conforme planejado. Qualquer desvio de protocolo só alertará os responsáveis. Ela finalizou o trabalho e se endireitou. O comandante Okafor foi informado sobre medidas de segurança adicionais. Ao se virar para sair sem qualquer demonstração de triunfo, Okafor chamou: atenção no convés. Toda a tripulação da ponte, incluindo Thorne, após breve hesitação, ficou em posição de sentido. Os adidos militares estrangeiros, entendendo o que acontecia, também se levantaram em respeito. Era um gesto normalmente reservado aos mais altos oficiais ou lideranças civis, um reconhecimento espontâneo de uma autoridade que transcende postos formais. Merritt parou, visivelmente desconfortável com a homenagem, respondeu apenas com um leve aceno e nada mais disse. Ao sair, o suboficial veterano a acompanhou, revelando em sua postura que havia sido seu segurança o tempo todo. As portas da ponte se fecharam atrás deles, deixando uma atmosfera transformada. Após sua partida, a ponte permaneceu em silêncio por alguns segundos, cada pessoa assimilando o que havia testemunhado. Foi o general Blackburn quem quebrou o silêncio. Encontrei pessoal do programa Sombra 2 vezes nos meus 30 anos de carreira. Em ambas sob circunstâncias que ainda não tenho permissão para discutir. Considerem-se privilegiados por terem visto um em ação. Thorne assentiu lentamente, a expressão pensativa. Retomem os preparativos do exercício, disse por fim com uma voz agora mais ponderada, e agendem um briefing completo de segurança para a equipe sênior às 18h. Enquanto a ponte voltava às operações normais, a experiência permanecia no ar com uma imagem vívida. A revelação da verdadeira identidade de Merritt Aldridge havia rompido suposições e reformulado a compreensão de todos sobre a autoridade. Para muitos presentes foi um lembrete humilde de que o verdadeiro poder frequentemente residia onde menos se esperava. O comandante Afor voltou ao seu posto, recebendo olhares curiosos dos colegas com um distanciamento profissional. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, de algo que os outros não sabiam. Esse conhecimento o havia colocado numa posição única durante a crise, e agora levantava questões sobre seu próprio papel na estrutura de comando. A tenente Catri restabeleceu as comunicações com a frota, seus movimentos mais focados do que antes.
Todas as embarcações relatam prontidão. A Operação Stillwater pode ser retomada sob seu comando, almirante. O almirante Thorne assumiu sua posição no centro da ponte. Prossiga com o exercício. Sua voz carregava a autoridade de sempre, mas aqueles que o conheciam bem podiam perceber uma diferença sutil. O encontro havia mudado algo fundamental em sua compreensão de seu comando. À medida que o exercício avançava, os eventos da última hora recuavam para o pano de fundo das preocupações operacionais imediatas. Mas, nos momentos de silêncio, cada oficial voltava a pensar na mulher que havia entrado na ponte e passado de invisível a dominante em questão de instantes. No refeitório dos oficiais, mais tarde naquela tarde, conversas sussurradas tentavam juntar as peças do mistério. Quem ela era de fato? Há quanto tempo estava a bordo? O que era o programa Sombra? A especulação preenchia lacunas com imaginação, criando uma mitologia em torno de Merritt Aldridge que só aumentaria com o tempo. Enentalivera permaneceu em silêncio durante essas discussões, o peso de sua zombaria anterior pesando sobre ele. Ele havia menosprezado alguém com uma autoridade que superava tudo o que havia encontrado em sua jovem carreira. A lição, ele sabia, não seria esquecida tão cedo. À medida que a noite se aproximava, o almirante Thorne revisava os resultados do exercício em seus aposentos. Os dados mostravam o cumprimento bem-sucedido de todos os objetivos, com métricas de desempenho acima do esperado em várias categorias. Por qualquer medida padrão, a Operação Stillwater havia sido um sucesso. No entanto, ele se sentia distraído, seus pensamentos retornando repetidamente ao momento em que Merritt Aldridge inseriu seu código de substituição. A forma como o sistema respondeu a ela, ao reconhecimento imediato de sua autoridade e ao nível de classificação que ele nunca havia visto antes. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ele. O comandante Okafor entrou, carregando uma pasta lacrada com classificações de segurança. "O material do briefing desta noite, senhor." Thorne aceitou a pasta. "Você sabia sobre ela?" Não era uma pergunta, mas Okafor respondeu mesmo assim. "Não exatamente, senhor. Fui informado de que havia um ativo do programa Sombra a bordo há cerca de 14 meses. Recebi protocolos a seguir no caso de certas contingências. Hoje foi a primeira vez que esses protocolos foram ativados." "E você nunca pensou em me informar?" "Minhas ordens eram explícitas, almirante. A contenção do conhecimento era primordial." Thorne assentiu lentamente. "Entendido. Obrigado, comandante." Depois que Okafor saiu, Thorne abriu a pasta e começou a ler. Os documentos continham informações sobre a tentativa de violação de segurança durante o exercício, detalhes técnicos sobre como a intrusão foi detectada e bloqueada, e recomendações para prevenir vulnerabilidades semelhantes no futuro. O que a pasta não continha era qualquer informação sobre Merritt Aldridge ou o programa Sombra. Isso, Thorne percebeu, era um mistério que permaneceria em grande parte sem solução. Pelo menos para ele, era ao mesmo tempo frustrante e estranhamente reconfortante saber que havia salvaguardas em vigor das quais nem ele tinha conhecimento. Ao fechar a pasta, fez uma anotação mental para prestar mais atenção às pessoas discretas sob seu comando, aqueles que se moviam silenciosamente pela rotina diária do porta-aviões, aqueles que observavam e escutavam mais do que falavam, os invisíveis que poderiam, como Merritt Aldridge, ser muito mais do que aparentavam. Os exercícios do dia haviam terminado com sucesso. Aeronaves retornavam ao porta-aviões, seus pousos recortados contra o pôr do sol laranja-avermelhado do Pacífico. O convés de voo pulsava com um caos organizado, enquanto as equipes guiavam os jatos para seus pontos designados. A dança orquestrada da aviação naval se desenrolando com precisão treinada. Merritt Aldridge estava sozinha na beirada do convés, em uma área segura de observação, o vento puxando seu coque simples e soltando fios de cabelo grisalho. Ela havia trocado o conjunto social por um corta-vento naval padrão sobre roupas civis, uma concessão às condições severas no convés. Sua presença havia sido reconhecida com olhares curiosos da equipe do convés, mas ninguém se aproximou. A notícia sobre os acontecimentos da manhã havia se espalhado rapidamente por todo o navio. Ela observava as operações aéreas com interesse profissional, fazendo anotações ocasionais no pequeno caderno preto que parecia estar sempre em sua posse. Embora seu foco parecesse estar nos aspectos técnicos dos pousos, ela estava plenamente ciente da figura que se aproximava por trás. O almirante Thorne parou ao seu lado, seu uniforme impecável apesar do longo dia.
Por um momento, ambos observaram as operações em silêncio, o rugido dos motores a jato tornando a conversa difícil. Quando houve uma breve pausa, ele se virou levemente para ela e perguntou: Há quanto tempo está no meu navio? 3 anos, almirante. Thorne virou-se para observar seu perfil, incapaz de esconder a surpresa. 3 anos, repetiu ele, sentindo o peso da revelação. Já a vi antes no refeitório dos oficiais, na biblioteca. Sim, achei que fosse parte da equipe administrativa. Um leve sorriso surgiu no canto de sua boca. Essa era a intenção. O almirante Thorne olhou novamente para o horizonte, onde o sol afundava rapidamente no mar. Todo esse tempo, disse ele, mais pensativo do que acusatório, você tem avaliado meu comando. Não, corrigiu Merritt com suavidade. Eu tenho protegido ele. De quê? Ela considerou a resposta com cuidado. O USSGIS representa um dos sistemas de armas mais sofisticados já implantados. Existem entidades, tanto estrangeiras quanto domésticas, que explorariam qualquer vulnerabilidade que pudessem encontrar. E hoje foi um teste, disse simplesmente. Um teste para determinar se certas salvaguardas estavam funcionando corretamente. O almirante Thorne assimilou a resposta. E foi bem sucedido? Em grande parte. Os sistemas primários responderam como esperado. Há algumas preocupações com a criptografia das comunicações que precisarão ser tratadas. Um caça rugiu acima deles, interrompendo momentaneamente qualquer possibilidade de conversa. Eles observaram a aeronave engatar o terceiro cabo no convés, um pouso perfeito que arrancou acenos de aprovação dos dois. Quando puderam falar novamente, Thorne fez a pergunta que o incomodava desde a manhã. Por que não fui informado sobre sua presença, sobre sua autoridade? Alguém precisa ser a última linha de defesa, respondeu Merritt simplesmente. Alguém sem uniforme, sem patente ou reconhecimento, alguém cuja autoridade permaneça invisível até o momento em que mais é necessária. O programa Sombra, disse Thorne. Ouvi rumores, mas nunca confirmados. É melhor que continue assim, almirante. Ele a estudou por um instante, vendo-a de fato pela primeira vez, não apenas a aparência discreta que ela cultivava, mas o aço por baixo dela. A competência silenciosa que lhe permitira se integrar perfeitamente ao seu comando durante anos, mantendo uma vigilância da qual ele nunca suspeitara. Obrigado por seu serviço, diretora. Ela deu um pequeno e genuíno sorriso, o primeiro completo que ele via. Apenas fazendo o meu trabalho, como todos a bordo deste navio. Ao retornarem para o interior, a equipe do convés fez uma pausa em seu trabalho, ficando em posição de sentido enquanto ela passava. Nenhuma palavra foi dita, mas o respeito era palpável. As notícias viajavam rápido em um porta-aviões, e naquele momento a maioria da tripulação já tinha ouvido alguma versão do que havia acontecido na ponte. A história certamente havia crescido no boca a boca, mas a verdade essencial permanecia. A mulher aparentemente comum que passava carregava uma autoridade que poucos compreenderiam. Merritt reconheceu o respeito com simples acenos, mantendo o mesmo comportamento discreto que cultivara por anos. Não havia triunfo em sua expressão, nem satisfação por finalmente ser reconhecida. Se algo, ela parecia levemente desconfortável com a atenção, preferindo as sombras aos holofotes. Ao chegarem à entrada da superestrutura da ilha, o almirante Thorne fez uma pausa. Vai permanecer a bordo depois que retornarmos ao porto? Minha designação aqui está concluída, respondeu Merritt. Um substituto será indicado. Serei informado sobre quem é? Ela sorriu levemente. O que acha, almirante? Thorne assentiu, entendendo. Claro que não. Ele hesitou. Há algo que eu deva saber antes que parta? Seu comando é sólido, sua tripulação é bem treinada, seus protocolos de segurança são eficazes e sua liderança é respeitada. Essas são as coisas que importam. E a tentativa de violação de segurança está sendo rastreada. Você será informado sobre qualquer informação acionável. Eles entraram no interior do porta-aviões. O silêncio relativo era um contraste marcante com o ruído do convés de voo. Enquanto caminhavam pelos corredores, o pessoal entrava em posição de sentido, seus olhares seguindo Merritt com uma nova consciência. Ela os reconhecia brevemente, mas não diminuía o passo. O programa Sombra, disse Thorne, enquanto caminhavam. Quantos de vocês existem? O suficiente, respondeu ela, distribuídos por toda a infraestrutura crítica, instalações militares, prédios do governo, todos operando sem reconhecimento. O reconhecimento anularia o propósito, almirante. Nossa eficácia depende do anonimato. Eles chegaram a um cruzamento onde seus caminhos se separariam.
Thorne para a ponte para as operações finais, Merritt para onde quer que suas funções a levassem. Pausaram em um reconhecimento silencioso de que aquela conversa representava um momento único que nenhum dos dois havia previsto quando o dia começou. Sinto muito pelo que aconteceu esta manhã, disse Thorne. Se eu soubesse. Merritt o interrompeu suavemente. O senhor agiu exatamente como deveria, almirante. Protocolos de segurança existem por uma razão. O senhor identificou uma presença não autorizada e respondeu de forma apropriada. Isso não é algo para se desculpar, mas para se orgulhar. Thorne refletiu. Ainda assim, lamento a forma como foi conduzido. Esta não é a primeira vez que sou escoltada para fora de uma área restrita, almirante, e provavelmente não será a última. Faz parte de manter a cobertura. Um oficial subalterno se aproximou, hesitou ao vê-los juntos, mas continuou com profissionalismo determinado. Com licença, almirante, o comandante Okafor solicita sua presença na ponte. Os relatórios finais do exercício estão prontos para revisão. Obrigado, tenente. Diga a ele que estarei lá em breve. O oficial acenou em reconhecimento e partiu, lançando um olhar curioso para Merritt antes de desaparecer na curva do corredor. O dever chama, disse Thorne. Merritt assentiu. Sempre chama. Vou vê-la novamente antes de seu desembarque? Improvável. Prefiro sair como cheguei, sem cerimônia. Então suponho que isso seja um adeus, diretora Aldridge. Ela estendeu a mão, um gesto surpreendentemente formal para alguém que passara anos evitando ser notada. Foi uma honra servir a bordo do Aegis, almirante. Thorne apertou sua mão, impressionado com a estranha inversão em relação ao encontro daquela manhã. A honra foi nossa, embora não soubéssemos disso. Com um último aceno, Merritt virou-se e se afastou, sua postura mudando sutilmente de volta à de uma contratada civil sem importância. Em 10 passos ela havia se transformado novamente, tornando-se o tipo de pessoa sobre a qual os olhos passam sem registrar. O almirante Thorne a observou ir embora, admirando a habilidade envolvida em tal diminuição deliberada da própria presença. Então virou-se e seguiu para a ponte, já com a mente voltada para os assuntos operacionais que o aguardavam. 2 dias depois, quando o USS Aegis se aproximava de seu porto de origem em San Diego, Thorne percebeu que não via Merritt Aldridge desde a conversa no convés de voo. Fez perguntas discretas e soube que uma contratada civil que correspondia à sua descrição havia sido processada para desembarque durante o turno da noite, quando o porta-aviões ainda estava a 30 milhas da costa, partindo de helicóptero em um transporte classificado como prioritário. Nenhuma explicação adicional foi fornecida e Thorne sabia que não deveria insistir. Ela havia feito exatamente o que dissera que faria. Partir sem cerimônia ou reconhecimento era adequado, ele supôs, para alguém cuja carreira inteira parecia construída em torno de permanecer despercebida até o momento crítico. Durante a reunião pós-deslocamento com sua equipe sênior, Thorne não mencionou Merritt Aldridge nem o programa Sombra. Em vez disso, concentrou-se nos sucessos operacionais da Operação Stillwater, nas lições técnicas aprendidas e nos preparativos para a próxima missão. Quando o comandante Afor apresentou a avaliação de segurança, havia apenas uma linha mencionando uma anomalia de autenticação do sistema que fora resolvida por meio de protocolos de redundância. A subestimação deliberada trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Thorne, despercebido pela maioria na sala. Ao encerrar a reunião e ver seus oficiais saírem, Thorne se pegou estudando cada rosto com uma nova consciência. Quem de sua tripulação poderia ser o próximo agente sombra? Seria alguém já a bordo ou um novo integrante durante a estadia no porto? Ele chegaria a saber com certeza? As perguntas permaneceram enquanto concluía as últimas tarefas da missão, assinando relatórios e se preparando para sua própria breve estadia em terra. Em momentos de silêncio, sua mente retornava à imagem de Merritt Aldridge na ponte, inserindo seu código de substituição com calma e precisão enquanto o caos a cercava. 6 meses depois, durante uma inspeção de segurança de rotina enquanto o Aegis estava atracado para manutenção, o almirante Thorne notou um novo rosto entre os contratados técnicos. Um homem mais jovem de traços pouco notáveis e comportamento discreto, que parecia se misturar ao fundo de qualquer sala em que entrava. Os olhos do homem, no entanto, carregavam uma qualidade vigilante que Thorne agora reconhecia. Seus caminhos se cruzaram brevemente enquanto Thorne fazia suas rondas. O contratado acenou respeitosamente com a cabeça. Almirante, Thorne retribuiu o aceno. Continue o trabalho, disse simplesmente. Sempre, senhor, respondeu o homem.
Nenhuma outra palavra foi trocada. Nenhuma era necessária. Thorne prosseguiu com a inspeção, permitindo-se um pequeno sorriso ao saber que o navio permanecia protegido por guardiões que poucos jamais perceberiam. Em seu relatório trimestral ao comando da frota, enviado na semana seguinte, Thorne incluiu uma frase aparentemente inofensiva: todos os protocolos de segurança operacional funcionando conforme projetado. Era o mais próximo que ele chegaria de reconhecer o que havia aprendido sobre as camadas invisíveis de proteção ao redor de seu comando. A vida a bordo do porta-aviões voltou aos seus ritmos normais. As operações continuaram, treinamentos foram conduzidos, missões foram cumpridas, mas o almirante Thorne passou a prestar mais atenção às pessoas na periferia de qualquer sala que entrasse, os silenciosos, os observadores, aqueles que se moviam pelo mundo sem deixar ondas. No refeitório dos oficiais, certa noite, ele ouviu alguns oficiais subalternos discutindo o incidente durante a Operação Stillwater. A história já assumia contornos míticos na forma como era recontada. A mulher que havia entrado na ponte e assumido o comando tornara-se, na versão deles, uma misteriosa agente do governo com quase autoridade sobrenatural. Thorne não os corrigiu, deixou que acreditassem no que quisessem. A verdade, ele havia compreendido, era ao mesmo tempo mais simples e mais profunda. Os guardiões mais eficazes eram aqueles que não pediam reconhecimento, que carregavam sua autoridade em silêncio até o momento em que fosse mais necessária. E talvez essa fosse a lição mais importante que ele aprendera com Merritt Aldridge. A verdadeira segurança não se anunciava com uniformes e insígnias de patente. Ela se movia silenciosamente pelo mundo, observando, esperando, protegendo sem ser vista, até o momento em que alguém precisava avançar e inserir o código que somente ela possuía. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.